Shalom, shalom, boa tarde a todos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, algo que o Espírito ministrou no meu coração. Se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, a partir do verso 18. Essa passagem aqui fala de quando José foi a procurar os seus irmãos a mando do pai dele, Jacó. Os irmãos estavam trabalhando em um determinado local. E aqui, a partir do 18, diz o seguinte: eles viram José de longe e, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no quão vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta para o pai. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. E sentaram-se para comer. De repente, viram que já ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão, é do nosso sangue, né? Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Só até aí. O que o Espírito ministrou no meu coração aqui nessa passagem? Nós sabemos da história de José. O Espírito Santo, por esses dias, vem ministrando algo sobre o deserto no meu coração. Né? Vem falando sobre o deserto, porque o deserto ele não é como muitos de nós pensam, não é um lugar para sofrimento. É um lugar para aprendizado. É um lugar que o Espírito nos leva para crescimento, para nos ensinar. Então, muitas vezes a gente precisa aprender a ouvir o que o Espírito quer nos dizer. Né? A palavra de Deus diz que o próprio Jesus, antes de começar o ministério dele, logo depois de ser batizado, ele foi para o deserto. Né? Ele não começou o ministério dele, ele não fez absolutamente nada, nenhum tipo de milagre, sem antes passar pelo deserto. Né? Ele foi para o deserto para que ele fosse aperfeiçoado, para que ele fosse fortalecido no caráter de Deus, que era o pai dele. Né? Então, muitas vezes a gente tende a sofrer no deserto, a gente tende a se desesperar. Imagina a situação de José. Foi pego pelos seus irmãos, que era carne da sua carne, alguém que ele amava, né? E que fez aquilo tudo com ele. Mas o que o Espírito ministrou no meu coração, especificamente sobre essa passagem, é que muitas vezes quando nós estamos no deserto, as coisas vão acontecendo e a gente não consegue compreender, e muitas vezes a gente pensa: meu Deus, quanta luta, quanta tribulação, é uma pancada atrás da outra, é uma coisa atrás da outra. Só que a gente precisa entender que para o crente, o deserto é uma escola, o deserto é um aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Aqui na palavra de Deus diz que José foi lançado no poço porque o intuito dos irmãos dele naquele momento era de matá-lo. Eles tinham a intenção de matá-lo. Porém, Deus já estava preparando aquela caravana de ismaelitas. Ele já tinha preparado aquela caravana de ismaelitas para passar por ali. Aí a gente para e pensa assim: meu Deus, mas ele foi vendido pelos irmãos, ele foi separado da família, ele foi separado daqueles que ele amava, ele foi levado para uma terra estranha. Sim, é uma situação dolorosa, é uma situação difícil. Mas já era algo que Deus estava preparando para livrar José da morte. Porque o que os irmãos dele queriam fazer com ele era matar. Só que Deus tinha outros planos para a vida de José. Então a caravana de ismaelitas já era algo preparado por Deus. Por que do nada uma caravana de ismaelitas ia passando ali pelo deserto? Porque ele estava no deserto, José estava no deserto. Aqui a palavra de Deus diz que o buraco que eles cavaram, onde eles colocaram José, era no deserto. Então, por que do nada apareceu aquela caravana de ismaelitas passando? Foi Deus, gente. Foi Deus que preparou aquela caravana para passar por ali, para levar José para o Egito. E aí é onde eu quero chegar. Muitas vezes, determinadas adversidades que nos acontecem, elas servem para nos preparar
para algo muito mais extraordinário. O que José ia passar, ele nem imaginava, né? Todas as outras coisas que ele iria passar depois daquela caravana. Mas Deus estava preparando José para algo extraordinário, que não era somente o torná-lo governador do Egito, mas sim torná-lo governador para salvar todo o povo de Israel, para salvar a descendência que ele tinha prometido a Abraão lá atrás, que era a descendência do pai de José, de Jacó, que era salvar o povo. E José estava sendo preparado para esse extraordinário de Deus. Então, muitas vezes, gente, o deserto, ele está nos preparando, as adversidades, elas estão nos preparando para algo extraordinário que Deus quer fazer. Por isso que a gente precisa muitas vezes, na maioria das vezes, quando a gente está no deserto, a gente precisa se calar. A gente precisa, como disse Davi, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Espere em Deus. Fique em silêncio. Quando você estiver no deserto, fique em silêncio. Acalma a tua alma. Não se desespera, mas procura ouvir o que Deus quer falar. Jesus, quando estava no deserto, ele ficou em silêncio. E quando o inimigo veio para tentá-lo, né, porque a palavra de Deus diz que ele não passou pelo deserto só para ficar lá passando fome. A palavra de Deus diz que ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, a gente, no deserto, vai sofrer ataques de todos os lados. Entendeu? Mas ali, Jesus, cheio do Espírito Santo e cheio do conhecimento da palavra de Deus, foi debatendo o diabo, né? Então, no deserto, Deus está querendo te ensinar algo. Então, o que eu venho aqui para te dizer hoje é: fique em silêncio quando você estiver no deserto. Não se desespera. Para. Ouve, escuta, tenta prestar atenção no que Deus está querendo te ensinar, porque não reclama, não murmura. A palavra de Deus diz que o povo de Israel murmurou no deserto, e olha que eles tinham diante dos olhos deles muitos milagres que Deus fez para salvar. Deus fez vários milagres através de Moisés. Depois eles saíram do Egito, fugindo de Faraó, e Deus abriu o mar vermelho. Vocês têm ideia do que é abrir um mar na tua frente? E ainda assim, no deserto, eles murmuraram, eles reclamaram, eles foram desobedientes, eles foram infiéis, adoraram a imagens de escultura. Então, o resultado disso foi que nenhum membro daquela geração entrou na terra prometida. Então, se você estiver no deserto, não murmura. A palavra de Deus diz que somente 2 pessoas entraram na terra prometida daquela geração, que foram Josué e Calebe. Porque mais importante do que tudo é quando você estiver no deserto. Quando nós estamos no deserto, Deus sempre vai estar conosco. A gente nunca vai passar por um deserto sozinho. Deus sempre, por mais que a situação esteja adversa e você não consiga enxergar nenhuma possibilidade, nenhuma luz, você tenha certeza de que Deus está com você nesse deserto. Deus sempre vai estar com você nesse deserto. Agora, a questão é, será que você está com Deus nesse deserto? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele era a nuvem de dia que protegia o povo de Israel e era a coluna de fogo à noite que aquecia o povo de Israel, né? Então Deus estava com eles ali. Só que eles não estavam com Deus. Porque se eles estivessem com Deus, eles teriam sido obedientes, eles teriam adorado ao Senhor no deserto, porque esse foi o intuito, quando Deus tirou eles do Egito, a ordem foi: deixa o meu povo ir para me adorar no deserto. Então, se eles estivessem com Deus, eles teriam adorado a Deus no deserto, eles teriam obedecido, eles teriam esperado e eles teriam alcançado a terra prometida. Só que eles não obedeceram, eles foram desobedientes, eles foram infiéis e, em consequência disso, ninguém herdou a terra prometida daquela geração. Apenas os únicos 2 que estavam com Deus, porque Deus estava com todos, mas os únicos 2 que estavam com Deus eram Josué e Calebe. E, portanto, foram esses 2 que entraram na terra prometida. Então, eu quero te dizer hoje, no deserto, permanece em Cristo, tá? Permanece com Deus. Porque Ele sempre vai estar com você, não tenha dúvida disso. Mas será que você está com Ele? Então, no deserto, não murmura. Fica em Deus, espera em Deus. E, seja qual for a adversidade
que vier a acontecer, entenda que muitas vezes a adversidade vem para te preparar para algo extraordinário. Aquele momento em que José estava sendo vendido para os midianitas, para os mercadores ismaelitas, era algo, meu Deus, a palavra me falta. Era uma preparação de Deus, era algo que Deus estava preparando para levar José para algo muito mais extraordinário, para algo muito maior que José sequer imaginava que iria acontecer. Então, quando você estiver no deserto, permanece em Cristo. Fica com Deus, né? Porque naquela época Jesus ainda não tinha vindo. Mas quando você estiver... Hoje nós temos Jesus, né? Nós estamos no tempo da graça. Então, quando você estiver passando pelo deserto, passe com Deus, passe com Jesus. E tenha certeza de que toda e qualquer adversidade está vindo para te preparar para algo mais extraordinário, para te forjar o teu caráter, te santificar, te ajudar a ter mais intimidade com Deus, te ajudar a reconhecer o teu Pai, te ajudar a entender quem é Deus, quem é aquele que te chamou, quem é aquele que te levou para o deserto, entendeu? O deserto é lugar de crescimento, não tem como amadurecer espiritualmente sem passar pelo deserto. Então é essa palavra que eu quero deixar para você hoje. No deserto, permaneça com Cristo. No deserto, Deus sempre vai estar com você, mas você precisa permanecer com Ele. E não murmura, não reclama da adversidade, porque aquela adversidade, essa adversidade, ela pode estar vindo para te preparar para algo muito mais extraordinário que você sequer pode imaginar, tá bom? Então é essa palavra que eu queria deixar para você nessa tarde. Beijo, shalom.